Milionário sob pressão após recusar tratamento para filho negro neurodivergente. O silêncio opressivo do luxuoso apartamento em São Paulo parecia engolir Rafael. As paredes brancas refletiam um vazio que ele não conseguia ignorar, uma dor latente que o acompanhava desde a trágica morte de sua esposa. O barulho da cidade lá fora, com seu caos e vida, era um lembrete constante do que ele havia perdido. No entanto, dentro daquele espaço perdido em plena Avenida Paulista, Rafael carregava uma fachada de poder que se desmoronava. A vida pública de um milionário era fascinante, mas agora todos os olhos se viravam para ele. A decisão de não medicar Miguel, seu filho negro e neurodivergente, poderia ser vista como uma escolha consciente. Mas a verdade era bem diferente. Rafael se sentia preso entre a dor de perder sua esposa e o medo de falhar como pai. As redes sociais explodiam com críticas ferozes. A cada notificação, seu coração acelerava, como um tambor que ressoava em sua mente. E Rafael fazia tudo o que podia para manter a verdade enterrada, mesmo que isso o consumisse por dentro. Por que não medicar Miguel? É uma escolha irresponsável. As palavras de Carlos ecoavam pela mente de Rafael. Cada letra um golpe no coração. Ser pai nunca fora fácil, mas agora Rafael precisava lidar não apenas com a saúde mental de Miguel, mas com a pressão externa que quase o levava à loucura. A realidade era dura. Enquanto Rafael tentava estabelecer uma linha de comunicação com seu filho, a solidão se tornava um prelúdio sombrio. Miguel, que tinha seu próprio jeito de ver o mundo, estava sob forte ataque das expectativas de uma sociedade preconceituosa. Cada riso, cada gesto exótico do menino pareciam ser motivos de julgamentos. E Rafael lutava contra os fantasmas da culpa, se indagando se o poderia ter feito mais. Então, uma mensagem anônima chegou como um trovão em um céu limpo. Carlos tem um segredo sobre sua esposa, um que pode mudar tudo. A revelação o fez. O que ele faria agora? Alegria e dor, amor e angústia, tudo se misturava em sua mente. Rafael estava à beira de uma revelação que poderia mudar toda a sua história. Precisava agir. Mas como? Seria capaz de confrontar a verdade oculta e lutar pela saúde emocional de Miguel ao mesmo tempo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A mensagem ainda pulsava na tela. Rafael hesitou, os dedos tremendo só. O que quer que Carlos soubesse poderia mudar tudo. O passado, aquele que ele pensava ter enterrado junto com sua esposa, estava prestes a ressurgir das sombras. A curiosidade, misturada ao medo, puxava-o para um abismo. Ele precisava descobrir a verdade. Decidido, Rafael ligou para a única pessoa que poderia ajudá-lo. Clara, sua cunhada e confidente. O telefone tocou várias vezes até que a voz dela finalmente respondeu, com um tom preocupado. Rafa, o que está acontecendo? Clara, eu recebi uma mensagem. Falaram que Carlos tem um segredo sobre a Luísa. O silêncio do outro lado foi como um golpe. Ele podia quase sentir a tensão. O quê? O que você quer dizer? Isso não pode ser verdade. O espanto de Clara ecoou. A pressão aumentava. E Rafael precisava de um plano. Ele se lembrou de uma velha caixa que tinha guardada no fundo do armário da esposa. Dentro estavam documentos, fotos e cartas que haviam sido deixadas de lado, escondidas pelo tempo. Vou olhar lá. Se há algo que Carlos sabe,
Eu preciso encontrar primeiro. Ele se despediu de Clara, sentindo em suas palavras a dor de um segredo compartilhado, com o coração na garganta. Levantou-se e foi em direção ao armário. Abriu a porta e a poeira subiu como um fôlego ancestral. A caixa estava lá, intocada, como se esperasse por ele. Ao abrir, um turbilhão de lembranças tomou conta. Fotos da infância de Miguel, momentos felizes com Luísa, e ali, no fundo, 2 cartas. Uma delas estava semi-aberta, a caligrafia de Luísa se revelando em letras bem formadas. Meus segredos pesam. Um dia você entenderá. O coração de Rafael disparou. Ele não queria abrir mais, mas a curiosidade o consumia. Cada palavra parecia falar diretamente com ele, revelando um fio de esperança e desespero ao mesmo tempo. Eu preciso saber, ele pensou, sua mente acelerada. Mas antes que pudesse ler a carta por completo, o som de vidro quebrando ecoou na sala. O que foi isso? A adrenalina disparou e ele se virou, o pulso acelerado. No coração da casa, uma sombra movia-se rápida. Era Miguel. O garoto, com seu jeito peculiar, estava ali com um pedaço de vidro nas mãos, pálido e olhando para o pai com um medo inexplicável. Pai, tem alguém lá fora! Sua voz tremia. O pânico cresceu. Rafael seguiu o olhar constante do filho, seu instinto de proteção ativado. Correu até a janela e, ao olhar para fora, ele viu uma figura encapuzada parada no meio da rua. Parada e observando. Carlos, pensou ele, a raiva enchendo seu peito ao reconhecer a silhueta. O jornalista, a sombra que se arrastava em sua vida, estava ali. Com um telefonema à mão, pronto para gravar. Ele estava acobertado pela noite, mas Rafael sabia que a verdade que ele queria não era apenas um aperitivo. Era a carnificina que ele desejava expor. Mas antes que pudesse reagir, Miguel deu um passo à frente, com um olhar intenso. Pai, espera! Olhe ao seu redor! Ao fazer isso, Rafael notou algo ainda mais perturbador. Na parte de trás de sua casa, uma luz piscava, e não era apenas uma luz qualquer. Era o estúdio do jornalista. O que estava ocorrendo? Rafael sentiu seu mundo desmoronando. O que Carlos sabia? O que Luísa realmente guardava? E Miguel, o seu filho, estava no meio disso tudo. A realidade que parecia tão sólida agora estava se desfazendo em 1000 pedaços. Rafael estava à beira de um colapso, preso entre a estrada que não escolheu e as revelações que se aproximavam apressadamente. Ele precisava agir, mas o que deveria fazer? O que mais poderia se esconder naquelas cartas? E, principalmente, quem era a figura lá fora? A confusão tomava conta dele, como uma tempestade à beira da costa. Rafael respirou fundo, tentando reunir forças. A história estava longe de acabar. E a verdade? A verdade poderia ser muito mais devastadora do que ele jamais imaginou. Rafael permaneceu parado, o coração batendo descompassado. A figura lá fora era uma visão assustadora, e o olhar nervoso de Miguel o atormentava. Uma brisa fria passou pela janela, trazendo um cheiro de chuva que se aproximava. Carlos está aqui, pensou. A raiva pulsando em suas veias. Mas, antes que pudesse dar um passo, a luz da cozinha começou a piscar, como um aviso de que algo estava prestes a acontecer. Pai, precisamos sair! Miguel estava pálido, o medo em seus olhos era quase palpável. Rafael podia sentir a respiração pesada do filho, como um eco de sua própria ansiedade. Ele precisava agir, e rápido. Olhou para a caixa que estava prestes a abrir. O que mais aquela caixa poderia conter que poderia ajudar ou condenar? Decidiu que não podia esperar mais. A curiosidade o consumia. Ele guardou Miguel perto de si e devagar começou a abrir a caixa novamente. Os papéis deslizavam uns sobre os outros, cada movimento jorrando à tona memórias que ele tentava enterrar. As cartas de Luísa eram um mar de mistério.
E ainda assim, Rafael estava determinado a descobrir a verdade. Com um puxão abrupto, outra carta apareceu, mais visível, parecendo gritar para ele. O envelope estava completo, sem marcas de abertura. Rafael hesitou. O que poderia ser tão sigiloso? Com um golpe de coragem, ele rasgou o papel. O que leu foi um soco no estômago. Eu não sou quem você pensa que sou. A caligrafia de Luísa dançava na página. E a transferência de sua realidade pareceu girar a sala. Miguel não é seu filho, Rafael. Ele é. As palavras o puxaram para a realidade, como um balde de água fria. Não podia ser verdade. Uma onda de choque percorreu seu corpo. Pai! Miguel gritou, puxando-o de volta da borda do abismo. Rafael tinha que olhar nos olhos do filho. O que estava acontecendo? Por que Luísa não havia dito nada? O silêncio entre eles se instalou, mais pesado que nunca. Carlos, lá fora, se movia, e Rafael podia imaginá-lo, esperando. O que sabia sobre Miguel? E se houvesse algo mais que o jornalista estivesse atrás? Era uma corrida contra o tempo. Não posso deixar que ele exponha isso. Não posso, Rafael pensou, o desespero se infiltrando em sua mente. Pai, a porta da frente está aberta. Vamos sair! Miguel puxou Rafael e ele finalmente pareceu acordar. Havia algo alarmante na própria essência da situação. Olhando bem para o rosto do filho, algo dentro dele se rompeu. Ele não queria crer na carta, mas o pânico dentro dele, a necessidade de proteger Miguel, falava mais alto. De repente, uma porta nos fundos da casa se abriu com um estrondo. Rafael e Miguel se viraram, e o que viram os deixou paralisados. Uma mulher, com uma expressão familiar, entrou. Era Clara, sua cunhada. Mas havia algo sombrio em seus olhos. Ela não estava sozinha. Duas figuras encapuzadas estavam com ela, e a tensão cortou o ar como uma lâmina. Eu sabia que você descobriria, Rafael. Clara falou, a voz suave, mas cheia de algo oculto. Você não tem ideia do que está acontecendo aqui. Não é só Carlos. Há muito mais envolvidos. A confusão tomou conta de Rafael. O que ela estava implicando? O que mais poderia estar escondido? O chão sob seus pés parecia desmoronar. Ele olhou para Miguel, as expressões de horror refletindo em ambos. Pai, o que está acontecendo? Miguel perguntou. O medo agora misturado com confusão. A verdade estava se revelando como um quebra-cabeça prestes a se desintegrar. Eu não sei, Rafael murmura, sentindo a realidade implode. A situação se tornava ainda mais caótica, uma tempestade de segredos e mentiras. O que mais estavam escondendo? O que estava em jogo? O pânico crescia, mas uma nova pergunta flutuava em sua cabeça. Quem realmente era Miguel? Ele olhou de volta para Clara, e cada palavra dela ressoou como o estalo de um dispositivo de uma granada prestes a explodir. No fundo, Rafael sentia que suas certezas estavam no limite de serem destruídas. E a verdade, essa verdade, poderia ser mais devastadora do que qualquer um podia imaginar. Eu preciso saber, murmura Rafael, enquanto a sala se enchia de tensão. A batalha havia apenas começado, e as respostas pareciam tão distantes quanto estrelas, girando no infinito. Rafael permaneceu parado, o coração batendo descompassado. A figura lá fora era uma visão assustadora, e o olhar nervoso de Miguel o atormentava. Uma brisa fria passou pela janela, trazendo um cheiro de chuva que se aproximava. Carlos está aqui, pensou, a raiva pulsando em suas veias. Pai, precisamos sair! Miguel estava pálido, e o medo em seus olhos era quase palpável. Rafael podia sentir a respiração pesada do filho, como um eco de sua própria ansiedade. Ele precisava agir, e rápido. O que mais aquela caixa poderia conter que poderia ajudar ou condenar? Decidiu que não podia esperar mais. Com um puxão abrupto, Rafael abriu a caixa novamente. Os papéis deslizavam, cada movimento jorrando memórias que ele tentava enterrar.
As cartas de Luísa eram um mar de mistério, e a determinação de descobrir a verdade crescia. Ele guardou Miguel perto de si e, devagar, começou a abrir as cartas. De repente, outra porta nos fundos da casa se abriu com um estrondo. Rafael e Miguel se viraram, e o que viram os deixou paralisados. Uma mulher, com uma expressão familiar, entrou. Era Clara, sua cunhada, mas havia algo sombrio em seus olhos. Ela não estava sozinha. 2 figuras encapuzadas estavam com ela, e a tensão cortou o ar como uma lâmina. Eu sabia que você descobriria, Rafael. Clara falou, a voz suave, mas cheia de algo oculto. Você não tem ideia do que está acontecendo aqui. Não é só Carlos. Há muito mais envolvidos. O choque percorreu o corpo de Rafael como uma corrente elétrica. O que ela estava implicando? O que mais estava escondido? Ele olhou para Miguel e pela primeira vez percebeu que a criança não estava apenas medrosa. Ele estava preocupado, como se um peso invisível estivesse pendendo sobre seus ombros pequenos. Pai? Miguel perguntou, a voz trêmula. O que está acontecendo? A sala parecia girar. Rafael sentia que sua vida, já destroçada pela dor, estava à beira de um colapso total. Carlos lá fora continuava observando, como um predador em espera. A verdade estava prestes a explodir em um caos. Rafael, você precisa entender que Miguel, ele não é quem você pensa que é. O coração de Rafael disparou. O que você está dizendo? A incredulidade fez sua voz falhar. Mas antes que Clara pudesse responder, um telefone celular vibrava e uma mensagem apareceu na tela. Era de Carlos. O segredo está prestes a ser revelado. Tudo o que você teme está mais próximo do que imagina. Prepare-se. A mente de Rafael giou. O que Carlos sabia? Que diabos estava acontecendo? Pai, o que está acontecendo? O desespero na voz de Miguel fez Rafael fechar os olhos por um instante, buscando forças. E quando ele abriu novamente, Clara tomou um passo à frente, seu olhar fixo em Rafael. Ele é meu filho, Rafael. As palavras caíram como uma bomba. Rafael congelou, as peças do quebra-cabeça se ajustando de um jeito sombrio. Eu não sou apenas sua cunhada. Eu sou a mãe dele. As revelações começaram a correr através de sua mente, como um filme em velocidade acelerada. Miguel, seu pensamento incessante de amor e dor, não era apenas um garoto neurodivergente, mas um elo entre Clara e ele. Como? Como isso é possível? A voz de Rafael mal saiu. Luísa sabia. Ela não queria que você sofresse. Começou como um ato de proteção, mas se tornou uma prisão. As lágrimas brilhavam nos olhos de Clara, e Rafael sentiu seu mundo desmoronar. Miguel não era apenas seu filho, era também parte de Clara. Pai, o que quer dizer? Miguel olhava de um para outro, a confusão estampada no rosto pequeno. O pânico começava a tomar conta de Rafael novamente. Miguel, não escute o que sua tia está dizendo. Eu sou seu pai. Você é meu pai, mas... Clara é minha mãe também? Miguel disse, a inocência dele contrastando com a gravidade da revelação. Rafael ficou paralisado, sem saber como responder. Ele havia lutado contra o mundo por Miguel, mas agora tudo o que acreditava se mostrava falso. Carlos, do lado de fora, olhava com um sorriso satisfeito. Ele tinha o que procurava. E a verdade? A verdade estava despedaçando tudo em que Rafael havia acreditado. Eu não posso deixar que ele exponha isso, pensou Rafael, o desespero se infiltrando nas venas. Mas antes que pudesse articular um plano, um eco de batidas fortes interrompeu a tensão. A porta da frente estava sendo forçada. Rafael! Miguel gritou, enquanto figuras de segurança pareciam invadir a casa. O que está acontecendo? A sala girava em uma tempestade de emoções e segredos. O que mais poderia acontecer? E, acima de tudo, quem Miguel realmente era?
A verdade parecia mais distante do que nunca, e Rafael sabia que a batalha havia apenas começado. Rafael permaneceu parado, o coração batendo descompassado. A figura lá fora era uma visão assustadora, e o olhar nervoso de Miguel o atormentava. Uma brisa fria passou pela janela, trazendo um cheiro de chuva que se aproximava. Carlos está aqui, pensou, a raiva pulsando em suas veias. Mas antes que pudesse dar um passo, a luz da cozinha começou a piscar, como um aviso de que algo estava prestes a acontecer. Pai, precisamos sair. Miguel estava pálido e o medo em seus olhos era quase palpável. Rafael podia sentir a respiração pesada do filho, como um eco de sua própria ansiedade. Ele precisava agir, e rápido. O que mais aquela caixa poderia conter que poderia ajudar ou condenar? Decidiu que não podia esperar mais. Com um puxão abrupto, Rafael abriu a caixa novamente. Os papéis deslizavam, cada movimento jorrando memórias que ele tentava enterrar. As cartas de Luísa eram um mar de mistério, e a determinação de descobrir a verdade crescia. Ele guardou Miguel perto de si e devagar começou a abrir as cartas. De repente, outra porta nos fundos da casa se abriu com um estrondo. Rafael e Miguel se viraram e o que viram os deixou paralisados. Uma mulher, com uma expressão familiar, entrou. Era Clara, sua cunhada, mas havia algo sombrio em seus olhos. Ela não estava sozinha. Duas figuras encapuzadas estavam com ela, e a tensão cortou o ar como uma lâmina. Eu sabia que você descobriria, Rafael. Clara falou, a voz suave, mas cheia de algo oculto. Você não tem ideia do que está acontecendo aqui. Não é só Carlos. Há muito mais envolvidos. O choque percorreu o corpo de Rafael como uma corrente elétrica. O que ela estava implicando? O que mais estava escondido? Ele olhou para Miguel e, pela primeira vez, percebeu que a criança não estava apenas medrosa. Ele estava preocupado, como se um peso invisível estivesse pendendo sobre seus ombros pequenos. Pai, Miguel perguntou, a voz trêmula. O que está acontecendo? A sala parecia girar. Rafael sentia que sua vida, já destroçada pela dor, estava à beira de um colapso total. Carlos lá fora continuava observando, como um predador em espera. A verdade estava prestes a explodir em um caos. Rafael, você precisa entender que Miguel, ele não é quem você pensa que é. O coração de Rafael disparou. O que você está dizendo? A incredulidade fez sua voz falhar. Mas antes que Clara pudesse responder, um telefone celular vibrava e uma mensagem apareceu na tela. Era de Carlos. O segredo está prestes a ser revelado. Tudo o que você teme está mais próximo do que imagina. Prepare-se. A mente de Rafael girou. O que Carlos sabia? Que diabo estava acontecendo? Pai, o que é que está? O desespero na voz de Miguel fez Rafael fechar os olhos por um instante, buscando forças. E quando ele abriu novamente, Clara tomou um passo à frente, seu olhar fixo em Rafael. Ele é meu filho, Rafael. As palavras caíram como uma bomba. Rafael congelou. As peças do quebra-cabeça se ajustando de um jeito sombrio. Eu não sou apenas sua cunhada. Eu sou a mãe dele. As revelações começaram a correr através de sua mente, como um filme em velocidade acelerada. Miguel, seu pensamento incessante de amor e dor, não era apenas um garoto neurodivergente, mas um elo entre Clara e ele. Connie, como isso é possível? A voz de Rafael mal saiu. Luísa sabia. Ela não queria que você sofresse. Começou como um ato de proteção, mas se tornou uma prisão. As lágrimas brilhavam nos olhos de Clara, e Rafael sentiu seu mundo desmoronar. Miguel não era apenas seu filho, era também parte de Clara. Pai, o que quer dizer? Miguel olhava de um para outro. A confusão estampada no rosto pequeno. O pânico começava a tomar conta de Rafael novamente. Miguel,
Não escute o que sua tia está dizendo. Eu sou seu pai. Você é meu pai, mas Clara é minha mãe também, Miguel disse, a inocência dele contrastando com a gravidade da revelação. Rafael ficou paralisado, sem saber como responder. Ele havia lutado contra o mundo por Miguel, mas agora tudo o que acreditava se mostrava falso. Carlos, do lado de fora, olhava com um sorriso satisfeito. Ele tinha o que procurava. E a verdade estava despedaçando tudo em que Rafael havia acreditado. Eu não posso deixar que ele exponha isso, pensou Rafael, o desespero se infiltrando nas veias. Mas antes que pudesse articular um plano, um eco de batidas fortes interrompeu a tensão. A porta da frente estava sendo forçada. Rafael! Miguel gritou, enquanto figuras de segurança pareciam invadir a casa. O que está acontecendo? A sala girava em uma tempestade de emoções e segredos. O que mais poderia acontecer? E, acima de tudo, quem Miguel realmente era? A verdade parecia mais distante do que nunca, e Rafael sabia que a batalha havia apenas começado. Foi então que, no meio da confusão, um grito cortou o ar. Socorro! Uma voz familiar. Rafael virou-se rapidamente, e ao ver de quem se tratava, todo o ar lhe faltou. Era Luísa. Ela estava ali, ensanguentada, a expressão de dor e desespero estampada no rosto. Luísa! Rafael exclamou, o coração saltando no peito. Você está viva? As figuras encapuzadas hesitaram. Clara ficou paralisada, a surpresa se transformando em horror. Miguel olhou, confuso, sem entender o que estava acontecendo. Não deixem que Carlos a veja, Clara gritou, mas era tarde demais. Carlos havia percebido a situação e começado a gravar. Esse é o momento que todos esperavam, ele gritou, enquanto a câmera capturava aquele drama familiar. Luísa avançou, suas forças quase se esgotando. Rafael, você precisa ouvir. Eu tenho muito a explicar. Cada palavra dela carregava um peso que poderia desmoronar tudo o que Rafael acreditava saber. A sala estava prestes a explodir em um caos. O pânico, a confusão, as revelações dolorosas. Era uma tempestade. Rafael sentiu que, finalmente, a verdade que ele havia buscado poderia não ser apenas devastadora, mas também a única chave para salvar sua família. Mas o que Luísa teria para revelar que mudaria tudo novamente? A tensão crescia. O que mais poderia acontecer? E, acima de tudo, quem realmente estava ao lado dele? O que mais estava escondido? Luísa estava ali, ensanguentada, e as palavras dela ainda pairavam no ar como um eco distante. Eu tenho muito a explicar. As vozes da sala pareciam se desvanecer. Rafael sentiu seu estômago se revirar. Luísa, você está viva? O que aconteceu? Ela olhou nos olhos dele, a expressão entre a dor e o alívio. Não é o que você pensa. O Carlos. Ele sabe mais do que você imagina sobre nós. A verdade. Rafael, precisamos sair daqui. Enquanto a tensão aumentava, o silêncio opressivo foi quebrado pelo estrondo da porta sendo arrombada. A figura de Carlos entrou com a câmera em punho e um sorriso triunfante. Eis a grande revelação, minha gente! Ele clamou, agora mais perto do que nunca, esperando que a cena se desenrolasse. Carlos, não! Gritou Luísa, mas era tarde. Ele já estava gravando. O que você espera conseguir com isso? Rafael estava prestes a saltar em direção ao jornalista. Mas Miguel o puxou com força. Pai, o que está acontecendo? A voz pequena de Miguel fazia o coração de Rafael apertar. Ele olhou para o filho, a confusão refletida em seu rosto. O que a verdade realmente significava para ir os dois? Luísa respirou fundo, usando as últimas forças. Rafael, você precisa saber. Ela hesitou, um lampejo de dúvida passando por ela. Miguel não é apenas nosso filho. Ele é especial. E você não tem ideia do que isso implica. Isso impõe o quê? A frustração de Rafael estava à flor da pele. Carlos aproveitou a pausa. Um momento decisivo. O que mais você esconde, Luísa? As figuras encapuzadas de Clara
e seus acompanhantes se moveram. Um deles fez um gesto, e algo na atmosfera mudou. Clara sussurrou algo, e de repente, as luzes da casa se apagaram. Não, não, não! Rafael gritou, enquanto os rostos de todos ao seu redor se tornavam sombras. O pânico subiu. Miguel gritou em desespero, agarrando a mão do pai. Pai, tô com medo. Um barulho de vidro quebrando ecoou novamente, seguido por um grito agudo. O coração de Rafael disparou. Miguel, fique perto de mim. A escuridão era pesada, quase opressiva, e tenta se mover, mas sentia-se preso, como se sombras estivessem envolvendo seu corpo. Então um clarão. A luz voltou e Rafael viu não apenas Luísa e Miguel, mas a figura de uma mulher, que antes estava nas sombras. Era uma versão mais velha de Miguel. Mãe, por que você não me contou? A voz de Miguel agora estava carregada de dor e entendimento. Porque não era hora, filho, Luísa gritou, mas a tensão tinha mudado. Todos estavam atônitos. A revelação fez a sala tremer. A mulher mais velha, com traços que lembravam Miguel, era uma versão do Fopuro? O que ela estava fazendo ali? Eu sou a prova de que você está em perigo, a mulher disse com urgência. Carlos vai expor tudo e eles não farão nada para protegê-lo. Você precisa saber a verdade. Os rostos de todos se tornaram uma mistura de confusão e terror. Miguel olhou para seu pai, os olhos arregalados de medo. Pai, quem é ela? O que está acontecendo? Rafael ficou paralisado. A revelação estava girando em sua mente. Luísa, o que você escondeu sobre o Miguel? Quem é essa mulher? Cada pergunta parecia mais pesada que a anterior. Luísa tremia. Eu não saberia como responder. Carlos estava lá, filmando tudo como um espectador de um teatro de horrores. Ele sabia que tinha um furo de reportagem nas mãos. E enquanto a tensão aumentava, a mulher mais velha deu um passo à frente. A verdade é que Miguel não é apenas uma criança especial. Ele é a chave do que está por vir. O mundo de Rafael desmoronou. A chave do quê? Uma parte dele precisava saber. Outra parte temia a resposta. Por que tudo isso estava acontecendo? O que mais poderia acontecer naquela noite? E em quem ele poderia confiar? Uma sombra surgiu na porta, crescendo e pairando no ambiente. E com isso, Rafael sabia que a batalha realmente estava apenas começando. E ele ainda estava por trás das sombras, esperando sua vez de aparecer. A sala estava carregada. O rosto de Luísa estava pálido e ensanguentado. Miguel se apertava contra Rafael, olhando para a mãe em busca de respostas. A mulher mais velha, que misteriosamente apareceu, havia se calado, esperando o desenrolar da cena. E Carlos, com um sorriso de satisfação, parecia ter encontrado o espetáculo que buscava. Você não pode expor essa história, Carlos, Luísa gritou, desesperada. Se você fizer isso, pode matar não apenas a mim, mas a Miguel. Rafael sentiu um frio na barriga. O que Luísa queria dizer com isso? O que ela sabia que ele não sabia? Eu já tenho tudo o que preciso, Carlos respondeu entusiasmado. Ele movia a câmera com cuidado, como se estivesse gravando uma obra-prima. Toda a tragédia que é a vida de vocês. E a verdade precisa ser revelada. Luísa respirou fundo, tentando manter o controle. A verdade. A verdade é que Miguel não é apenas especial. Ele é o único que pode parar o mal que se aproxima. As palavras dela soaram com um peso que Rafael nunca havia visto antes. E eu não sou quem você pensa que sou. Nunca fui. O choque percorreu a sala. Rafael olhou para a mulher mais velha, que não se movia, mas seus olhos brilhavam com um medo profundo. O que quer dizer com isso? Rafael perguntou, o coração na garganta. Eu sou você, Rafael, ela respondeu, com uma voz que tinha um eco surreal. Sou você em um futuro onde Miguel é perseguido por aqueles que desejam seu poder. Um frio intenso tomou conta de Rafael. Como isso era possível?
A sala parecia girar. Tudo o que ele acreditava conhecer estava se desintegrando diante de seus olhos. Miguel? A voz de Rafael foi quase um sussurro. Poder? O que você quer dizer? Que poder? Carlos, que estava gravando a cena, sorriu. Isso é brilhante. Você só precisa olhar para a sua história e ver o que realmente está acontecendo. Essa criança não é apenas uma criança. Ele é a chave para o futuro de muitos. A raiva se agitou em Rafael. Ele queria proteger Miguel, mas as palavras de Carlos faziam o pânico crescer. Rafael, você precisa acreditar em mim. Luísa implorou, os olhos cheios de lágrimas. O que eu escondi ao longo dos anos era para te proteger, para proteger Miguel. Mas agora tá chegando a hora. A verdade virá à tona. Nesse momento, um barulho seco explodiu. A porta da sala se abriu abruptamente, revelando uma silhueta encapuzada. Rafael se virou, o coração disparado. É a Clara, segurando um objeto brilhante, um dispositivo que emitia um zumbido alto. Eu sinto muito, Rafa. Eu não queria que isso acontecesse. Não pode acabar assim. Clara, o que você está fazendo? Rafael gritou, perplexo. O pânico agora dominava. Ele mal tinha tempo para entender o que estava acontecendo, quando Clara pressionou um botão embaixo do objeto. Uma onda de luz iluminou a sala, cortando a escuridão. Tudo ficou em silêncio por um segundo. Em seguida, as sombras começaram a se mover. Como se a própria sala estivesse viva, as paredes vibravam, as figuras lá fora se contorciam em formas distorcidas. E em um piscar de olhos, a mulher mais velha e Miguel desapareceram. Não! Foi tudo que Rafael conseguiu gritar, enquanto observava a cena se desdobrar. O horror se instalou, e seu coração parou. Ele olhou para Luísa, que também estava em choque. Algo havia mudado fundamentalmente no tecido da realidade ao redor deles. E antes que alguém pudesse recuperar a compostura, Clara, com um olhar sereno e determinado, falou: O que está prestes a acontecer mudará tudo. O tempo não pode ser manipulado impunemente. Se não agirmos agora, Miguel estará em grande perigo. As palavras ecoaram na mente de Rafael. Miguel havia desaparecido. E o que significava tudo aquilo? Quem era Clara realmente? A sala estava em caos, a tensão cortando o ar como uma faca. Rafael olhou para Carlos, que agora tinha uma expressão de terror no rosto. Você não pode gravar isso, Carlos. Você não sabe. Você não sabe nada sobre o que está em jogo. Mas Carlos já não parecia o mesmo. Mas eu sei o suficiente, ele murmurou. E agora tudo isso será revelado. Rafael sentiu uma onda de desespero. Ele tinha que agir antes que fosse tarde demais. O que realmente estava em jogo? E, acima de tudo, onde estava seu filho? A batalha estava apenas começando, e a verdade estava mais obscura do que ele jamais poderia imaginar. A sala estava carregada. O rosto de Luísa estava pálido e ensanguentado. Miguel se apertava contra Rafael, olhando para a mãe em busca de respostas. A mulher mais velha, que misteriosamente apareceu, havia se calado, esperando o desenrolar da cena. E Carlos, com um sorriso de satisfação, parecia ter encontrado o espetáculo que buscava. Você não pode expor essa história, Carlos, Luísa gritou, desesperada. Se você fizer isso, pode matar não apenas a mim, mas a Miguel. Rafael sentiu um frio na barriga. O que Luísa queria dizer com isso? O que ela sabia que ele não sabia? Eu já tenho tudo o que preciso, Carlos respondeu, entusiasmado. Ele movia a câmera com cuidado, como se estivesse gravando uma obra-prima. Toda a tragédia que é a vida de vocês, e a verdade precisa ser revelada. Luísa respirou fundo, tentando manter o controle. A verdade. A verdade é que Miguel não é apenas especial. Ele é o único que pode parar um mal que se aproxima. As palavras dela soaram com um peso que Rafael nunca havia visto antes.
E eu não sou quem você pensa que sou. Nunca fui. O choque percorreu a sala. Rafael olhou para a mulher mais velha, que não se movia, mas seus olhos brilhavam com um medo profundo. O que quer dizer com isso? Rafael perguntou, o coração na garganta. Eu sou você, Rafael, ela respondeu, com uma voz que tinha um eco surreal. Sou você em um futuro onde Miguel é perseguido por aqueles que desejam seu poder. Um frio intenso tomou conta de Rafael. Como isso era possível? A sala parecia girar. Tudo o que ele acreditava conhecer estava se desintegrando diante de seus olhos. Miguel? A voz de Rafael foi quase um sussurro. Poder? O que você quer dizer? Que poder? Carlos, que estava gravando a cena, sorriu. Isso é brilhante. Você só precisa olhar para sua história e ver o que realmente está acontecendo. Essa criança não é apenas uma criança. Ele é a chave para o futuro de muitos. A raiva se agitou em Rafael. Ele queria proteger Miguel, mas as palavras de Carlos faziam o pânico crescer. Rafael, você precisa acreditar em mim, Luísa implorou, os olhos cheios de lágrimas. O que eu escondi ao longo dos anos era para te proteger, para proteger Miguel, mas agora está chegando a hora. A verdade virá à tona. Nesse momento, um barulho seco explodiu. A porta da sala se abriu, abruptamente, revelando uma silhueta encapuzada. Rafael se virou, o coração disparado. Era Clara, segurando um objeto brilhante, em dispositivo que emitia um zumbido alto. Eu sinto muito, Rafa. Eu não queria que isso acontecesse. Não pode acabar assim. Clara, o que você está fazendo? Rafael gritou perplexo. O pânico agora dominava. Ele mal tinha tempo para entender o que estava acontecendo quando Clara pressionou um botão embaixo do objeto. Uma onda de luz iluminou a sala, cortando a escuridão. Tudo ficou em silêncio por um segundo. Em seguida, as sombras começaram a se mover. Como se a própria sala estivesse viva, as paredes vibravam, as figuras lá fora se contorciam em formas distorcidas. E em um piscar de olhos, a mulher mais velha e Miguel desapareceram. Não! Foi tudo que Rafael conseguiu gritar enquanto observava a cena se desdobrar. O horror se instalou e seu coração parou. Ele olhou para Luísa, que também estava em choque. Algo havia mudado fundamentalmente no tecido da realidade ao redor deles. E antes que alguém pudesse recuperar a compostura, Clara, com um olhar sereno e determinado, falou: o que está prestes a acontecer mudará tudo. O tempo não pode ser manipulado impunemente. Se não agirmos agora, Miguel estará em grande perigo. As palavras ecoaram na mente de Rafael. Miguel havia desaparecido. E o que significava tudo aquilo? Quem era Clara realmente? A sala estava em caos, a tensão cortando o ar como uma faca. Rafael olhou para Carlos, que agora tinha uma expressão de terror no rosto. Você não pode gravar isso, Carlos. Você não sabe. Você não sabe nada sobre o que está em jogo. Mas Carlos já não parecia o mesmo. Mas eu sei o suficiente, ele murmurou. E agora tudo isso será revelado. Um clarão ofuscante cortou a sala. E no instante seguinte, tudo se transformou. Uma onda de energia percorreu o espaço. E Rafael viu as paredes começarem a se desfazer, como se estivessem dissolvendo em fumaça. O próprio tempo parecia estar sendo puxado, como se pudessem vê-lo se esticar e contrair. Clara, o que você fez? Gritou Rafael, a voz tremendo. E então, com um estalo ensurdecedor, uma nova figura apareceu no centro da sala. Era Miguel, mas não o Miguel que ele conhecia. Com olhos que brilhavam como estrelas e um sorriso que parecia saber mais do que qualquer um, ele estava radiante. Pai, eu estou aqui. O quê? As palavras de Rafael saíram em um sussurro, a imagem de seu filho parecendo completamente diferente. Miguel não se parecia mais com a criança inocente que ele amava. O que aconteceu? Onde você estava? Eu precisei ir, pai. Eu não sou apenas o que você pensa.
Eu sou parte do que está por vir. O tom de Miguel era profundo, carregado de um peso que Rafael não conseguia compreender. E Clara, ela não é quem você pensa que é. Até esse momento, a sala estava em um silêncio tenso. O que significava isso? O que Miguel queria dizer? Rafael olhou para Clara, que estava em pé, imóvel, a expressão inalterada. Teus medos são infundados, Miguel continuou, com uma confiança que parecia estranha. O que você é, Miguel, pode mudar tudo. Rafael sentiu seu coração disparar. Miguel, seu filho, a chave, o futuro, a esperança, mas também o desconhecido. E antes que pudesse agarrar o que estava acontecendo, o ar explodiu em luz e escuridão ao mesmo tempo, deixando todos ainda mais confusos. A sala desmoronou em um redemoinho de emoções e segredos não revelados. E a única coisa que Rafael sabia era que as coisas nunca mais seriam as mesmas. As verdades sobre quem ele pensava que eram seus filhos, suas esperanças e seus medos estavam prestes a ser viradas de cabeça para baixo. Uma briga contra o tempo, um segredo escondido e uma nova realidade o aguardava. Pai, precisa vir comigo, Miguel implorou, enquanto as sombras se fechavam ao redor. E naqueles olhos, Rafael viu não apenas seu filho, mas algo muito maior, muito mais profundo. O que mais poderia acontecer? A verdade estava prestes a ser revelada. E Rafael se perguntava se estaria preparado para o que estava por vir. O rosto de Luísa estava pálido e ensanguentado. Miguel se apertava contra Rafael, olhando para a mãe em busca de respostas. A mulher mais velha, que misteriosamente apareceu, havia se calado, esperando o desenrolar da cena. E Carlos, com um sorriso de satisfação, parecia ter encontrado o espetáculo que buscava. Você não pode expor essa história, Carlos, Luísa gritou desesperada. Se você fizer isso, pode matar não apenas a mim, mas a Miguel. Rafael sentiu um frio na barriga. O que Luísa queria dizer com isso? O que ela sabia que ele não sabia? Eu já tenho tudo o que preciso. Carlos respondeu entusiasmado. Ele movia a câmera com cuidado, como se estivesse gravando uma obra-prima. Toda a tragédia que é a vida de vocês. E a verdade precisa ser revelada. Luísa respirou fundo, tentando manter o controle. A verdade é que Miguel não é apenas especial. Ele é o único que pode parar o mal que se aproxima. As palavras dela soaram com um peso que Rafael nunca havia visto antes. E eu não sou quem você pensa que sou. Nunca fui. O choque percorreu a sala. Rafael olhou para a mulher mais velha, que não se movia, mas seus olhos brilhavam com um medo profundo. O que quer dizer com isso? Rafael perguntou, o coração na garganta. Eu sou você, Rafael, ela respondeu, com uma voz que tinha um eco surreal. Sou você em um futuro onde Miguel é perseguido por aqueles que desejam seu poder. Um frio intenso tomou conta de Rafael. Como isso era possível? A sala parecia girar. Tudo o que ele acreditava conhecer estava se desintegrando diante de seus olhos. Miguel? A voz de Rafael foi quase um sussurro. Poder? O que você quer dizer? Que poder? Carlos, que estava gravando, sorriu. Isso é brilhante. Você só precisa olhar para sua história e ver o que realmente está acontecendo. Essa criança não é apenas uma criança. Ele é a chave para o futuro de muitos. A raiva se agitou em Rafael. Ele queria proteger Miguel, mas as palavras de Carlos faziam o pânico crescer. Rafael, você precisa acreditar em mim, Luiz implorou, os olhos cheios de lágrimas. O que eu escondi ao longo dos anos era para te proteger, para proteger Miguel. Mas agora está chegando a hora. A verdade virá à tona. Nesse momento, um barulho seco explodiu. A porta da sala se abriu abruptamente, revelando uma silhueta encapuzada. Rafael se virou, o coração disparado. Era Clara, segurando um objeto brilhante. Um dispositivo que emitia um zumbido alto. Eu sinto muito, Rafa. Eu não queria que isso acontecesse. Não pode acabar assim. Clara, o que você está fazendo? Rafael gritou perplexo. O pânico agora dominava.
Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, Clara pressionou um botão no dispositivo. Uma onda de luz iluminou a sala e tudo pareceu congelar por um momento. E então, com um estalo arrepiante, a sala se transformou. Rafael sentiu a atmosfera vibrar à sua volta, um movimento que parecia vir de dentro do chão. Ele olhou ao redor e tudo começou a se distorcer. As paredes, os rostos de Luísa e Miguel se tornaram borrões. Uma sensação de desintegração tomou conta, e Rafael não sabia se estava sonhando ou acordado. "Pai!" Miguel gritou, mas a voz dele soava distante, como se ecoasse através de um túnel profundo. E no meio do caos, uma nova figura surgiu no espaço. Era uma versão mais velha de Miguel, com os mesmos olhos, mas a expressão tão diferente, intensa e cheia de dor. "Eu sou você no futuro", a figura disse, mas a voz era um pouco diferente, mais firme. "Eu voltei para impedir que tudo isso aconteça." Rafael ficou paralisado. O que ele estava ouvindo? Miguel, seu filho, mas agora um jovem adulto, parecia saber mais do que ele poderia imaginar. "Você precisa parar, Carlos. O que ele está prestes a fazer afetará todos nós." Rafael olhou de volta para Carlos, que agora estava apreensivo, a câmera balançando em suas mãos trêmulas. "O que você sabe?" perguntou Carlos, a confiança fugindo. "Ele está manipulando a verdade." A versão mais velha de Miguel respondeu. "O que você conhece como passado é, na verdade, um ciclo sendo repetido, e precisa acabar agora." Luísa sorriu, mas era um sorriso amargo. "E eu sou a ponte. Mas isso não pode acontecer novamente." E com essa declaração, o queixo de Rafael caiu. A tensão cresceu no ar como eletricidade, e ele sentiu o chão sob os pés como se estivesse prestes a se abrir. "Essa é a verdade." A voz da versão mais velha de Miguel era clara e penetrante. "E se vocês não agirem agora, não só nossa família será destruída, mas o mundo que conhecemos mudará para sempre." A sala estava cheia de gritos, confusão e luzes piscando. Rafael sentia a pressão aumentar, algo muito maior que eles na sala, muito além de suas compreensões. E a verdade que ele não estava preparado para ouvir pairava no ar. Ele olhou para Miguel, o menino que amava, e para a versão futura dele. E a pergunta que queimava em sua mente era: até onde ele iria para proteger seu filho? E quando tudo finalmente acabasse, qual seria o custo? Rafael estava em estado de choque. As palavras da versão mais velha de Miguel Heavy. Ele olhou para Luísa, seus olhos brilhando com entendimento e tristeza. Miguel estava ali, seu menino amado, mas agora havia uma verdade desconhecida sobre ele. Você é o que eu poderia ter sido?" Rafael murmurou, a angústia transparecendo em sua voz. "O que você sabe que eu não sei?" A versão mais velha de Miguel deu um passo à frente, a luz ao redor deles piscando. "Pai, o que Carlos está prestes a fazer não é apenas uma exposição. Ele está desencadeando algo que pode destruir tudo. O poder que está dentro de mim é maior do que vocês imaginam." Os olhos de Rafael se arregalaram. Ele sentiu um nó na garganta. "Miguel, o que você quer dizer? Que poder?" "Eu sou a conexão entre o que foi e o que pode ser. Você precisa me ajudar a manter isso em segredo, mesmo que signifique enfrentar sua maior dor." Carlos, vendo o desenrolar da cena, não podia esconder sua excitação. "Isso é incrível! A verdade que ninguém soube. A força que esse garoto possui. Essa é uma história que vai explodir." Em um movimento rápido, Luísa gritou para Carlos: "Você não pode expor isso! Miguel está em perigo!" A sala estava em caos, a luz tremendo ao redor deles, como se o próprio ambiente soubesse que o tempo estava se esgotando. Enquanto as sombras se aglomeravam, Clara, com um olhar resoluto, enfrentou Carlos. "Não faça isso! Estamos correndo contra o tempo!" E então, de repente, tudo ficou em silêncio. O estalo da realidade ecoou, e Rafael sentiu um arrepio percorrer sua espinha, como se algo estivesse prestes a acontecer.
uma tensão palpável pairava no ar. Ele olhou para cada um deles, suas expressões refletindo um misto de medo e esperança. "Temos que ir", a versão mais velha de Miguel exclamou, e com um gesto decisivo, ele começou a puxar Rafael para longe daquele ambiente de caos. "Precisamos do seu apoio, pai. Precisamos lutar contra isso juntos." Rafael hesitou. Ele queria proteger seu filho. Ele precisava, mas a verdade o havia atropelado de uma forma que ele nunca poderia imaginar. Ele olhou para Luísa, que acenou com a cabeça, como se dissesse que agora era a hora de tomar uma decisão. "Certo, vamos!" Rafael exclamou, decidido. Ele estava disposto a entrar em uma batalha que não entendia completamente, mas sabia que, no fundo, precisava fazê-lo por Miguel. "Sigam-me!" gritou Miguel, um brilho de determinação em seus olhos. E com isso, eles se espalharam pela porta, deixando Carlos para trás, que ficou parado, incapaz de processar o que estava acontecendo. Ao sair da casa, a luz do dia bateu em seus rostos, trazendo com ela um novo começo. Rafael respirou fundo, sentindo a esperança, uma faísca que ele achava ter perdido. A jornada estava apenas começando, e apesar de tudo, ele sabia que tinha a família ao seu lado, e juntos tudo era possível. No entanto, as questões ainda pairavam no ar. O que mais estava por vir? O que a verdade reserva para eles? Rafael olhou para Miguel, e a incerteza também se fazia presente. A estrada seria longa, e o caminho até a verdade ainda estava repleto de sombras à espreita. E você, que chegou até aqui, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa história incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio ao canal. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância disso.